Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos meditar no capítulo 4. Nas primeiras 3 gravações, nós meditamos de verdades práticas para que possamos saber como devemos nos comportar na casa de Deus, ou seja, nos ajuntamentos dos santos, queridos, nas assembleias gerais, no ministério local, da igreja local. Isso é indispensável para os nossos dias. Eu estou lembrando aqui de um texto de Hebreus, capítulo 10, se não me engano, está escrito lá que não devemos deixar de reunirmos como igreja, como é costume de alguns. Ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. Então, quanto mais próximos da vinda de Jesus, mais nós temos que valorizar os nossos ajuntamentos. Ainda que tenhamos problemas com relação à doutrina, mas estamos despertando, queridos, aos poucos. Então, Deus, aos poucos, Ele vai alinhando os pensamentos de acordo com a verdade. Então, devemos ter paciência. Ah, minha igreja, ela não ensina algumas coisas que eu não concordo. Continue lá. Porque a seu tempo Deus vai dar entendimento. Obviamente, se a liderança tiver, de fato, um coração voltado para as Escrituras. No capítulo 2, nós meditamos até no capítulo 3, nós meditamos no papel do homem e da mulher nas igrejas. E com certeza, por causa da nossa falta de entendimento do que é, de fato, um funcionamento de um ministério, a gente acaba tratando uma mensagem tão simples como algo polêmico. De que a mulher não pode exercer cargos de liderança nas igrejas. Enfim, isso foi feito para o homem. Nós vimos claramente que o apóstolo Paulo não falou isso com relação à cultura da época, mas sim por causa da lei. Ele citou Gênesis, ele citou Adão e Eva, queridos. Então, em muitas outras situações aqui muito interessantes. Se você não assistiu às 3 primeiras gravações, por favor, assista. Vale muito a pena. É claro que eu falei de forma bem panorâmica, bem resumida. Obviamente, o Espírito vai te dar mais entendimento se você meditar. E aí nós vamos somando as verdades. Amém, queridos? Outra coisa, eu não esqueci da série Salmo 119 e João não. Tá bom? É que o Espírito Santo abriu um parênteses aqui para que possamos meditar também em outras cartas. E eu creio que Deus está conduzindo esse canal para a honra e glória do nome dele. Depois a gente volta a falar novamente, dando continuidade à série de João, à série do Salmo 119. E assim a gente vai caminhando com o Senhor. Amém, queridos? Então vamos lá. Dando continuidade a partir do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha só, queridos, estamos cada vez mais próximos desses últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Espíritos enganadores, queridos, é o que mais tem nos dias de hoje. Mensagens sutis, politicamente correto, parece que faz sentido para a nossa mente, mas é um engano, queridos. Um exemplo, o evangelho da hipergraça. A graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Sem ela não somos nada. Mas a maneira como está sendo ensinada nos nossos dias, em boa parte dos lugares, é uma graça deturpada que isenta o homem de andar em responsabilidade, que nos isenta de responsabilidades em obedecer aos mandamentos, em ter uma vida santa, lutarmos contra o pecado. Uma graça que só prega uma faceta de Deus, que é o amor, mas não prega a justiça, o juízo, que não prega a severidade de Deus. Então, esse desequilíbrio tem acontecido no nosso meio. Então, muitas doutrinas de demônios, queridos. Queridos, o engano de Satanás, ele é sutil, ele não vai enganar com coisas escrachadas, porque se ele colocar uma coisa assim escrachada, nós vamos sacar logo. Ele vai falar coisas sutis. Ele tentou Jesus no deserto usando a própria palavra. Ele não falou errado, ele falou textos da palavra, só que fora de contexto. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado com os espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tudo, queridos, que for gerar em nós conforto e falta de responsabilidade, não vem de Deus.
porque o Evangelho não vai gerar em nós conformismo com os nossos erros, por exemplo. Eu não consigo me livrar, por exemplo, de um vício de pornografia, mas a graça de Deus é comigo. Eu entendo o amor de Deus por mim. Deus entende meu fracasso. Então, volta e meia, eu vou assistir sim um filme pornográfico, né, alguma coisa do tipo. No final de contas, a graça superabunda sobre o meu pecado. Então, de fato, está escrito na palavra que a graça de Deus superabunda sobre o pecado. Mas, então eu vou ficar pecando para que a graça de Deus abunde? O apóstolo Paulo até fala sobre isso, né? Eu vou continuar pecando para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. É sutil, meus irmãos. Até os eleitos poderão ser enganados no tempo do fim. Então o Espírito que diz às igrejas, que é o próprio Senhor Jesus se manifestando, unido ao Pai, esse Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Só se apostata da fé, queridos, quem já nasceu de novo, quem já foi povo de Deus. Hebreus capítulo 6, aleluia. Hebreus capítulo 6, pensa num texto que deixa os calvinistas arrepiados. Eles não conseguem explicar esse texto, porque esse texto aqui destrói completamente a doutrina de uma vez salvos, salvos para sempre. Olha só que interessante. Hebreus 6 e 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez forem iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez serem renovados ao arrependimento. Só, queridos, que é impossível essas pessoas não terem nascido de novo. Eles foram iluminados pela verdade, provaram o dom celestial. Jesus falou, a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas quem chega à luz, então a luz é ele. Então nasceram de novo, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, um só Espírito com Jesus, nova criatura. Provaram, degustaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quem não nasceu de novo aqui? Impossível. E caíram. Da mesma forma, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não obedecermos a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tenha cauterizado a própria consciência. Sabe o que é isso? Engano do pecado. Cauterizou a consciência. A sensibilidade do erro não tem mais. Eu estou enganado pelo pecado. O pecado engana. Nós achamos que nós vamos ser salvos, independente das nossas obras. Mas é um engano. Porque se nós morrermos hoje sem praticar essas obras, frutos dignos do nosso arrependimento, condenação eterna. E Deus me deu um vislumbre um tempo atrás de pessoas que morreram crentes que seriam salvas e hoje estão no lugar de tormento, aguardando a ressurreição. Desesperadas, não posso mais voltar, fui enganada. E os líderes e as pessoas que ensinam que não somos salvos por obras também serão culpadas do sangue dessas pessoas, desses irmãos que não conferiram na palavra para ver se aquilo que estão ouvindo é verdade mesmo. Foram enganados. Tanto que ensina errado quanto aqueles que acatam serão ambos condenados, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Aí ele fala aqui, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Olha só, que proíbem o casamento? O que eu consigo entender aqui? O contexto aqui, os últimos dias. Nós estamos vivendo mais do que nunca esses últimos dias. Proibir o casamento, eu consigo enxergar, meus irmãos, um casamento entre homem e mulher. Proíbem a família. O espírito de Satanás quer destruir as famílias. Homem com homem, mulher com mulher, divórcio. Faz sexo à vontade, não precisa casar não. Faz sexo, depois aborta. Se engravidar, aborta. Né? Enfim, proibir o casamento, que eu consigo enxergar aqui, queridos, ainda mais se tratando nos últimos dias, é proibir a família. O casamento, aos olhos de Deus, é homem e mulher. E não pode se dissolver. E esse espírito proíbe o casamento.
Homem com homem não é o casamento aos olhos de Deus, ainda que as leis humanas aprovem. Mulher com mulher não é casamento aos olhos de Deus, é abominação. E eles estão, aos poucos, queridos, proibindo esse casamento aos olhos de Deus, ou seja, proibindo a constituição da verdadeira família. Olha só, queridos, como se conecta com os dias que estamos vivendo. E também exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui no contexto da época que o apóstolo Paulo estava escrevendo, é o contexto da lei dos ritos cerimoniais, queridos. Lembra daquela visão que Deus deu para Pedro? De vários animais imundos. E o que Deus falou para Pedro? Mata e come. O que Pedro falou? De modo nenhum. Claro, Jesus ali estava se referindo aos gentios. Mas também podemos associar aos alimentos. Se usado ele para ações de graças, Deus aceita. Claro que eu não vou ficar comendo todos os dias McDonald's, bebendo Coca-Cola e dando graças a Deus que vai acontecer nada com o meu corpo. E isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas, como os nossos alimentos nos nossos dias estão muito complicados de você comer algo assim bom, até os frutos da terra estão tendo problemas, meus irmãos. Então, que o Senhor nos livre de sermos intoxicados, que nossa saúde possa ser debilitada com esses alimentos que estamos comendo. Amém? Deus nos guarda. Damos ações de graça. Senhor, eu não posso fazer nada, eu não sei a origem desse alimento, não sei o que aconteceu no processo dele até chegar à minha mesa. Senhor, então ora, dá ações de graças e Deus vai te guardar e vai te manter saudável. Agora, por outro lado, nós não devemos tentar a Deus. Eu vou comer de qualquer maneira, porque eu vou dar ações de graças e não vai acontecer nada comigo. Amém, queridos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que alcançar o equilíbrio. Amém? Olha só, 1 Coríntios 8, falando acerca das coisas sacrificadas a ídolos, da comida, né? O apóstolo Paulo, no verso 8, ele fala aqui: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Amém? Também tem outro texto aqui que o Espírito está me lembrando agora, nem anotei aqui nada acerca desse verso aqui. Romanos, capítulo 14. Ele fala também acerca de problema na época da transição das alianças, no apóstolo Paulo, como isso, como aquilo, né? Aí ele fala aqui, ó, Romanos 14, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E aqui ele fala, né? Uns faz diferença de dia em dia, outros julgas iguais todos os dias. Enfim, queridos, em Cristo Jesus, Ele é realidade. Então, nós não precisamos ficar preocupados em rituais. Amém, queridos? Nos judeus messiânicos, nos nossos dias, por exemplo, eles querem que, aos poucos, nós façamos as práticas que o apóstolo Paulo tanto combateu, que se caducou na destruição do templo no ano 70. Aos pouquinhos. E eu te garanto, se tivesse um templo construído hoje, nos moldes da antiga aliança, eles também voltariam a sacrificar animais, porque guardam festas literais, se circuncidam, olham para a parte dos alimentos, não comem carne de porco. Ah, é pecado. Calma aí, meus irmãos. Calma aí. Estamos na nova aliança. Comer carne de porco não é pecado. Pode fazer mal ao teu corpo, que é uma carne, né, suja. O porco se alimenta de coisas, lavagens, né? Se revolve na lama. Então não é uma carne legal para nós comermos. Mas se comermos, não é pecado. Assim como não é pecado beber Coca-Cola, mas faz mal. Amém? Então nós temos que alcançar o equilíbrio. Amém? Vamos pulando aqui. Vamos lá. Pelos fiéis e por quantos que conhecem plenamente a verdade. Verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha só que interessante, né? A unidade da palavra de Deus e a oração. Exponda estas coisas aos irmãos. Verso 6. Serás bom ministro de Cristo Jesus. Então, que possamos ser bons ministros de Cristo Jesus, expondo estas coisas aos irmãos, queridos.
alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, a doutrina dos apóstolos. Amém? Que nada mais é, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que uma explicação do Antigo Testamento. Para nós chegou aqui resumido. Para eles, também resumido, mas quando os apóstolos estavam presentes, eles conheciam, eles aprenderam dos apóstolos de forma mais detalhada. E as cartas foi apenas um resumo daquilo que os apóstolos ensinavam, né, para as igrejas quando estavam presentes. E se nós quisermos aprender o que estava na mente dos apóstolos, nós temos que conectar com o Antigo Testamento. Amém? Aí ele continua. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Fábulas são coisas inventadas. Então, cuidado, meus irmãos. Tem acontecido muito isso nos nossos meios. Amém? Nos meios cristãos. Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade é devoção a Deus, buscar a Deus, né, se encher da palavra, orar, andar em santidade. Tudo isso se resume à santidade, a nossa vida perante a Deus. Então nós temos que exercitar todos os dias. Amém, queridos? Colocar em prática também aquilo que nós buscamos do Senhor. Aí ele continua. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e a de que há de ser. Então, exercita-te na piedade, busca ao Senhor, pratique seus mandamentos, obedeça, ande em santidade, tema ao Senhor. Está tudo incluído aqui. Porque se nós não praticarmos obras, não seremos salvos. Nós, pelo contrário, por falta das obras, nós negaremos ao Senhor. Lembra que nós lemos isso em Tito, capítulo 1, no finalzinho lá, no verso 16? Confessam a Jesus, mas o negam por suas obras. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, diz, se nós o negarmos, ele nos negará. Então nós negamos com as nossas obras. Amém? Então por isso que nós temos que exercitar na piedade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então a nossa esperança, queridos, está na palavra de Deus. A nossa esperança está nas promessas de Cristo Jesus. Amém? E não num governo humano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nesse período de eleições que estamos vivendo, tenho visto muitos cristãos desesperados. Eu participo de alguns grupos cristãos. Meus irmãos, eu não vou ficar discutindo, não tenho nem tempo para isso. Mas se eu tivesse tempo, eu também não ficaria. Porque eles estão cegos, queridos. O medo de passar por perseguição, queridos. O medo de perder o conforto, né? Nós precisamos levar uma chacoalhada, queridos. Porque a igreja brasileira está muito acomodada. Muito. A igreja brasileira, desculpa, queridos, é uma vergonha. A igreja brasileira é uma vergonha. Continua. Claro, tem sempre o seu fiel remanescente. Eu não estou falando de todos, claro, senão estaria incluído também você também. Mas a maioria esmagadora está dormindo um sono profundo, uma hibernação. E Deus tem levantado poucos para despertar essa igreja desse sono. E um pouquinho de perseguição nos fará muito bem. Se o atual presidente for reeleito, a igreja vai continuar na mesma coisa, sem fazer diferença nenhuma. Perto da minha casa, quando eu ando lá, eu tenho um shopping que é próximo da minha casa, dá para ir andando. Então volta e meia eu dou um pulinho lá com meu filho, ou com minha mulher, ou com os dois juntos. E tem uma igreja lá, muito conhecida, de um pastor muito eminente, muito conhecido. E na época das eleições eu passo lá em frente, está lá os membros lá, culto rolando, e eles com prospecto de política. Não dá, queridos, não dá. Religião, apesar que nós não somos de religião nenhuma. Vamos lá, cristão e política é igual água, não se mistura. Se misturar vai dar ruim. Nós temos exemplos disso desde o século IV. Não dá, queridos, não dá. Claro que nós somos cidadãos, nós temos que exercer o nosso direito de cidadania, mas nós sabemos que nós usamos estas coisas, mas nós não dependemos destas coisas. A nossa esperança está em Deus. Amém, queridos? E uma perseguição
vai fazer com que a igreja de fato desperte. Lembra lá em Atos? A igreja lá só em Jerusalém, e a ordem de Jesus foi: vão para o mundo. Vão para Samaria até os confins da terra. Judéia, Samaria até os confins da terra. Precisou Estevão morrer para se desencadear uma intensa perseguição, para que o povo despertasse e fosse para outras nações. Então o evangelho do reino será pregado em todas as nações, queridos, antes da volta de Jesus. E uma perseguiçãozinha não será tão ruim assim. Ai, Wagner, vou me desinscrever agora do seu canal. Você está ficando maluco. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino que virá. Vai haver perseguição no mundo todo. Ninguém vai escapar. A igreja será perseguida no mundo todo. Mas antes, haverá sim um pequeno despertamento. Nosso Brasil precisa de uma perseguiçãozinha assim, para que a igreja acorde desse sono terrível que estamos vivendo, focados demais nas coisas desta vida passageira. Verso 11, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Olha só, ninguém olhe para a tua mocidade. Eu lembro de Davi, desprezado pelo próprio pai. Eleito rei? Não, eu tenho aqui meus outros 7 filhos aqui. Olha só, tudo forte. Ah, eu tenho... o profeta Samuel falou, não tem nenhum outro filho, não é possível. Ah, tenho sim o Davi. Ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, você foi levantado por autoridade, por imposição de mãos do ministério. Eu te levantei inspirado pelo Espírito, você é novo. Então ninguém despreze a tua mocidade, porque eu sei, eu te conheço bem. Eu sei que você tem uma fé não fingida. Eu sei que você tem um coração próprio. Diante da necessidade daquele momento, eu te levantei até jovem. Então ninguém vai desprezar a tua mocidade, porque você está encarregado de autoridade. Você é o Davizinho que foi levantado para ser rei. Deus não olha aparências, queridos, status, Ele olha o coração. Aleluia. Então ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze você, meu irmão, minha irmã. Se encha da palavra, tenha um coração próprio que Deus vai te usar poderosamente. Você não precisa ter cargo de liderança. Na verdade, para homem, mulher não tem que ter cargo de liderança mesmo. Mas você, homem, não precisa de um cargo de liderança na sua igreja para poder ensinar essas palavras. Ensine. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aí tem que ter padrão. Tem que dar exemplo. Na palavra, no procedimento, olha aí, no amor, a fé atua pelo amor. Não adianta nada nós dissermos que temos fé. Não adianta nada nós conhecermos a verdade e não tivermos amor para com os outros. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, na palavra, no procedimento, na prática, no amor, na fé e na pureza. Olha aí, pureza. Andar em santidade. Amém? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, você tem uma missão, se aplica em ler a palavra, em exortar e ensinar. Amém? Aplicar, disciplina, hábitos. Tem muitos cultos nos nossos meios que a palavra é pouco citada, queridos. Não, temos que... E, claro, se for falar o que está escrito aqui piamente, as igrejas vão esvaziar, né? Porque se nós formos fiéis ao que está escrito realmente, as igrejas vão ficar vazias. Porque o que está sendo ensinado em boa parte das igrejas brasileiras, eu olho para a palavra e vejo uma discrepância enorme. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Cuidado, você tem um dom, você tem um chamado. Não negligencie o seu chamado. Então não fique com medo, nem receoso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o espírito que está em você, Timóteo, é um espírito de ousadia, intrepidez, de poder. Então, não tenha medo, confie no Senhor. Não temam aqueles que vão querer te resistir. Não desista. Amém? Fala, Deus, comigo. Muitas das vezes, queridos, eu já pensei em desistir de ficar ensinando a palavra, porque nós que queremos ser fiéis às Escrituras, nós sofremos muito, muito. Mas Deus sempre vai nos levantar. Bora, rapaz. A minha palavra está contigo, eu vou te honrar. Você também, meu irmão, minha irmã. Fique firme com o que está escrito. Não negocie a verdade com ninguém. Prefira morrer,
mas não negocie essa verdade. Amém? Então não te faças negligente para com o dom que é em ti, Timóteo, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente. Medita e seja diligente. Bora, mãos à obra. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Mais cedo ou mais tarde, todos verão o teu progresso na fé. Fique firme, não desista. E aqui ele fecha com um texto que gera temor no meu coração. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti e da doutrina que você está ensinando, mas cuide de ti. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Porque de nada adianta, Timóteo, você cuidar só da doutrina, ensinar a palavra, salvar a muitos e perder a sua própria vida. Para finalizarmos, Romanos, capítulo 2. Esse texto aqui gera muito temor no meu coração. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Ele está julgando de acordo com a palavra, ele está instruindo, ele está exortando. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque praticas as próprias coisas que condenas. Então nós pregamos a doutrina, falamos que é pecado, determinados procedimentos, mas se nós nos envolvermos com esses procedimentos, de nada vai valer nós ensinarmos a palavra. E ele fala, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então eu estou fazendo uma boa obra aqui, estou ensinando a palavra como está escrito, estou exortando. Mas se eu fizer aquilo que eu estou condenando, não é porque eu estou ensinando que eu vou escapar do juízo de Deus. Olha só outro texto interessante que o Espírito me mostrou agora aqui. Gálatas capítulo 6. Vamos ver aqui o verso. Deixa eu ver aqui. Eu sei que é Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido, verso 1, né? Estou procurando aqui no miolo, no verso 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. Agora, tome cuidado, para que não sejas também tentado. Então é isso, meus irmãos. Devemos tomar cuidado de nós mesmos e da doutrina, que possamos examinar a nós mesmos e também pedir para o Espírito sondar o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau. Então nós temos um dever de ensinar a palavra, mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidado com nós mesmos, para que nós não devemos somente salvar os que nos ouvem, mas salvar também a nós mesmos, porque eu posso fazer um ministério maravilhoso de ensino da palavra, salvar muitas pessoas. Não eu que vou salvar, mas a palavra através da minha boca pode salvar muitos irmãos. Mas se eu não olhar para mim mesmo, na minha conduta, e voltar a praticar deliberadamente determinadas práticas do pecado, eu não vou salvar a mim mesmo. Através da minha mensagem, muitos serão edificados e salvos. Mas se eu me comportar o contrário daquilo que eu estou ensinando, eu não serei salvo. Então é um privilégio, é maravilhoso ensinar. Tiago capítulo 3, ele fala que é uma enorme responsabilidade. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então devemos tomar muito cuidado com a hipocrisia, meus irmãos. Que eu posso estar aqui transparecendo uma santidade para os irmãos, conhecendo a verdade, ensinando a verdade, mas nos bastidores eu posso estar pecando. E aí? De nada vai valer, queridos. Todo o nosso trabalho de ensinar a palavra de nada vai valer se nos bastidores nós estamos fazendo besteira. E nenhum de nós estamos isentos disso. Todos nós estamos fadados a isso. Por isso que todos os dias nós temos que meditar na palavra. Porque é a meditação na palavra que vai renovar a nossa mente, para que nós possamos ter uma qualidade de pensamentos próprios de acordo com a palavra. E aí sim, a palavra de Deus nos capacitará a andarmos em santidade. Mas ao mesmo tempo, nós temos que fugir de toda aparência do mal.
lutar contra o pecado. Se determinado ambiente que você passa te deixa tentado a pecar, evite passar por aquele caminho. Principalmente na área sexual. O apóstolo Paulo não fala para nós resistirmos às tentações sexuais. Ele fala fugir da imoralidade sexual. Como José no Egito fugiu. Ele foi tentado a adulterar com Batseba, mas ele fugiu porque ele não iria resistir. Da mesma forma, nessa área sexual, nós temos que fugir, meus irmãos, fugir. Então, tem a nossa parte em fugir. E também manter os nossos pensamentos alinhados com a verdade, renovando a nossa mente todos os dias. Porque a nossa natureza terrena sempre vai puxar para o mal. Só vence essa luta, carne ou espírito, a mente que estiver cheia da palavra. É a nossa mente que vai determinar se vamos inclinar para o espírito ou inclinarmos para a carne. Amém, queridos? Finalizamos aqui mais um capítulo. Na próxima gravação, nós daremos continuidade no capítulo 5 de 1 Timóteo. Amém, queridos? Até lá. Que o Senhor nos abençoe.